Olá, eu, a Amanda Alves da Cruz, o Júlio Volpato e a Stephanie Batista iremos apresentar sobre o nosso projeto sobre a aplicação de biomoléculas na obtenção de sistemas associados às demandas socioeconômicas. Bom, o nosso alimento processado é o chocolate dietético. O uso desse alimento é em uma maioria consumido por pessoas diabéticas, como um alimento não essencial. Contudo, a população em geral consome esse tipo de produto, apesar dele ser produzido para a população que possui diabetes. O que, segundo o Atlas de Diabetes apresentado pela Federação Internacional de Diabetes no ano de 2009, totaliza 9,3% dos adultos com idade entre 20 e 79 anos, ou seja, 963 milhões de pessoas. Além disso, outros 1 milhão de crianças e adolescentes com menos de 20 anos vivem com diabetes tipo 1. Falando agora então sobre a informação nutricional desse chocolate que a gente selecionou. Então aqui a gente tem uma tabela onde apresenta os componentes e também a quantidade em que esses componentes estão presentes nesse alimento. Então nós temos carboidratos, açúcares, polióis, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e também sódio. Em que os componentes que apresentaram uma maior quantidade foram os polióis, com 5,9 gramas, os carboidratos, com 6,6 gramas, e as gorduras totais, com 8,2 gramas. Bom, em relação às biomoléculas presentes nesse alimento, nós temos a lactose, o maltitol, o glúten, o ácido oleico, o ácido linoleico e também diversas vitaminas. Em que nessa tabela a gente consegue ver a classificação de cada um desses componentes. Então, a lactose e o maltitol, eles são carboidratos, o glúten é uma proteína, o ácido oleico e o ácido linoleico são lipídios, e as vitaminas que estão presentes são a vitamina A, vitamina C, D, E e também o complexo B. Quanto a essas vitaminas do complexo B, não foi possível especificar quais estão presentes nesse alimento, pois nós não encontramos essa informação. Bom, então, como a gente viu na tabela nutricional, o grupo de biomoléculas que está presente em maior quantidade no alimento são as gorduras totais, né, com 8,2 gramas. Então, por conta disso, agora a gente vai falar de forma mais específica sobre os lipídios. Então, aqui nessa tabela, nós temos dois dos lipídios, né, que estão presentes no chocolate diet, que são o ácido oleico e o ácido linoleico. A gente consegue ver também na tabela a estrutura e também a função orgânica a qual eles pertencem. Ambos, então, são ácidos carboxílicos de cadeia longa e também de cadeia insaturada. Agora, então, falando de forma individual sobre os dois lipídios, o ácido oleico, ou também conhecido como ômega 9, ele é um composto que apresenta uma baixa solubilidade em água e desempenha um papel fundamental na síntese dos hormônios. Já o ácido linoleico, ou conhecido como ômega 6, ele é solúvel em vários solventes orgânicos, como a água, e apresenta uma baixa reatividade química. Essas então foram algumas características e também diferenças entre esses dois lipídios. Os lipídios são gorduras encontradas nos alimentos de origem animal e vegetal. Estão presentes em carnes, leite, óleos vegetais, ovos e queijos, e eles podem ser encontrados na forma líquida ou em estado sólido. Para identificar o componente principal, no caso, um lipídio, utiliza-se de cromatografia gasosa, pois assim é possível realizar a separação dos compostos sem que haja sua decomposição, permitindo identificar e quantificar o componente principal. A amostra a ser analisada é inserida na coluna, a qual os diferentes constituintes da amostra serão carregados por uma corrente de gás de arraste, geralmente usando hidrogênio, a qual realiza a separação dos diferentes constituintes pela diferença das temperaturas de ebulição. Dessa maneira, um detector é acoplado no final da coluna para medir o tempo em que cada componente ficou retido na coluna devido a diferenças da adsorção de cada componente. Com isso, é possível realizar a identificação dos ácidos graxos presentes na amostra, por meio da comparação dos tempos de retenção das amostras com o de padrão de ésteres metílicos de ácidos graxos, pela técnica de coeluição, também conhecido como spiking,
de padrões junto com a amostra e pelo comprimento equivalente da cadeia. A determinação de lipídios do chocolate foi realizada da seguinte maneira: o chocolate primeiro sofre uma trituração para realizar a extração da gordura. Para a extração da gordura, utiliza-se como reagentes o metanol absoluto e o cloroforme. Após fazer a remoção da gordura do chocolate, é feita uma saponificação com essa gordura. Após essa reação de saponificação, é realizada uma metilação, e o resultado dessa metilação é, enfim, posta em uma cromatografia gasosa. Na cromatografia gasosa, é detectado os ácidos graxos presentes no chocolate. Agora falando sobre a quantificação dos lipídios, algumas formas de realizar essa quantificação dos ácidos graxos é pela cromatografia gasosa e pelo índice de acidez. A quantificação dos lipídios pela cromatografia gasosa é realizada com base nas relações de área de cada ácido graxo com a área do padrão interno e já definido pelos detectores. Sendo assim, a quantificação é realizada por meio da conversão das porcentagens de áreas dos picos em porcentagem de massa. Para isso, é utilizada a seguinte fórmula apresentada abaixo da cromatografia gasosa para obter a porcentagem de massa para cada ácido graxo. Já para a quantificação dos lipídios pelo índice de acidez, é realizado um procedimento de titulação para obter os valores que serão utilizados na fórmula, a qual está apresentada abaixo do índice de acidez. Com a obtenção do valor do índice de acidez, é realizada a sua conversão em porcentagem de ácidos graxos livres, por meio de uma divisão entre o índice de acidez e o fator conveniente, o qual é 1,99 para ácidos oleicos. Essa quantificação pode ser realizada pelo fato do índice de acidez indicar a quantidade em miligramas de hidróxido de potássio necessárias para neutralizar os ácidos graxos livres presentes em 1 grama da amostra. Isso ocorre porque o teste de índice de acidez indica o estado de conservação do óleo. Com isso, conforme o óleo se deteriora, há uma elevação da quantidade de ácidos graxos livres presentes na amostra. Bom, essa foi a apresentação do nosso projeto e aqui estão algumas referências utilizadas durante a pesquisa. Obrigada a todos pela atenção.